Deputado, muito boa tarde, é sempre importante ouvi-lo. Yuri Pita falando aqui de São Paulo. Quais são os indícios que o senhor ou colegas do senhor já têm para fazer afirmações de que estatísticas possam ter sido manipuladas? Uma questão é a crítica que houve, por exemplo, à ideia de Márcio Postman de criar aquela fundação IBGE+, criticada dentro do próprio IBGE, e a ideia da qual tanto o presidente do IBGE quanto o Ministério do Planejamento anunciaram um recuo, suspenderam esta ideia de criar esta outra fundação. Mas em relação aos dados divulgados pelo IBGE, seja em relação ao censo, seja em relação a dados econômicos, né? O censo populacional, por exemplo, pode levar o seu estado de Minas Gerais a ter uma cadeira a mais de deputado federal a partir das eleições de 2026. Quais são os elementos que já existem indícios para que se faça uma afirmação de eventual manipulação de informações? Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. A gente vai falar sobre IBGE. Parte da oposição ao governo Lula tem questionado dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como, por exemplo, o nível da pobreza no Brasil. Por isso, a gente conversa agora com o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, e que tem uma proposta, deputado, para criar uma CPI, então, para investigar o IBGE. Boa tarde, obrigada por estar conosco nos estúdios aqui de Brasília. É isso mesmo, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem a competência de fiscalizar e conseguir, de fato, convocar e esclarecer os fatos e, no fim das contas, trazer um relatório condenando ou não ali o alvo dessa CPI, que no caso é a gestão do Márcio Postman, que tem aí um histórico, que é um ex-filiado, né, aí ao PT, foi, na verdade, afiliado ao PT, um ex-presidente do Instituto do Lula, um economista que adora uma intervenção estatal e que, por diversas vezes, utilizou-se desse instituto para poder fazer aí manipulação de dados e ajudar o atual governo com interesses políticos. Mas em que pé está, então? Você que acabou de começar o ano legislativo, mas já estão colhendo assinaturas? Isso, nós estamos colhendo assinaturas, é o trâmite de toda CPI. Então nós estamos coletando todas essas assinaturas e está tendo uma adesão muito grande. E acredito também que o próprio mercado financeiro, converso com diversas pessoas na área, tem compreendido a gravidade disso. A manipulação de dados pode levar uma narrativa falsa dos números, da própria realidade, e a gente pretende investigar a fundo todas essas questões. Deputado, muito boa tarde, é sempre importante ouvi-lo. Yuri Pita falando aqui de São Paulo. Quais são os indícios que o senhor ou colegas do senhor já têm para fazer afirmações de que estatísticas possam ter sido manipuladas? Uma questão é a crítica que houve, por exemplo, à ideia de Márcio Postman de criar aquela fundação IBGE+, criticada dentro do próprio IBGE, e a ideia da qual tanto o presidente do IBGE quanto o Ministério do Planejamento anunciaram um recuo, suspenderam esta ideia de criar esta outra fundação. Mas em relação aos dados divulgados pelo IBGE, seja em relação ao censo, seja em relação a dados econômicos, né? O censo populacional, por exemplo, pode levar o seu estado de Minas Gerais a ter uma cadeira a mais de deputado federal a partir das eleições de 2026. Quais são os elementos que já existem indícios para que se faça uma afirmação de eventual manipulação de informações? Obrigado, Yuri Pita. Além, obviamente, da criação paralela, né, de estruturas como, por exemplo, o IBGE+, a gente tem duas distorções claras da realidade, que uma é com relação ao índice, né, que eles colocaram de 6,1, do menor índice de desemprego do Brasil, só que nessa conta eles simplesmente excluíram 4,4 milhões de brasileiros, assim como também a outra pesquisa que foi feita a respeito da extrema pobreza no Brasil. Então, colocando ali como também se tivesse atingido a menor marca histórica, só que eles mudaram a métrica, como se eu dissesse, por exemplo, que eu acabo a fome de um país simplesmente anulando todas as pessoas que sentem fome. Isso não é uma maneira correta de trazer os dados para as pessoas, principalmente um instituto que deveria ser extremamente renovado. E principalmente, isso é sempre feito e divulgado após
momentos que o governo tem quedas da sua popularidade. Então, você tem, por exemplo, a questão do dia 15 de janeiro, no meu vídeo, que um dia após conseguiu ali bater quase que uma desaprovação histórica do governo Lula, e você percebe que já começa-se a ser divulgados alguns dados no sentido de melhora do país. Realmente, esse país que o IBGE coloca só está no paraíso da mente do Márcio Postman. Eu vou chamar o Pedro Venceslau, não sei se ele já está posicionado conosco, também para fazer uma pergunta para o senhor Pedro, já aqui contigo, deputado. Pedro. Deputado, boa tarde. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a idade mínima dos postulantes à presidência da República. Hoje ela é de 35 anos, o projeto prevê 29 anos. Eu queria saber se o senhor apoia essa proposta e se o senhor tem planos de eventualmente disputar a presidência da República em 2026. Considerando que o deputado tem 28 anos, né? Eu tenho 28 anos, por lei de fato não posso sair candidato à presidência da República. A PEC ela tem duas propostas, Pedro. Primeiro, de reduzir a candidatura de presidente de 35 para 30 anos e também de Senado também para 30 anos. O meu foco de fato seria o Senado. Não sou candidato à presidência da República, sei que o nome mais competitivo e que, inclusive, pelos institutos, como por exemplo o Paraná, daria a vitória ao Bolsonaro se as eleições fossem hoje contra o Lula. Então eu sei, obviamente, quem eu sou, da capacidade que eu tenho, mas tudo a seu tempo, como dizem Eclesiastes. O foco, eu acredito mesmo, é de que seria muito bom poder representar o meu estado e o Brasil ali no Senado, onde eu consigo, de fato, fazer um peso e contrapeso, principalmente com o STF, que é a casa competente, que é o Senado, para poder fazer esse freio. Vejo que uma pessoa pode governar um estado com 30 anos, por que não estar sendo um representante na casa revisora, que é o Senado, também com 30 anos? A gente volta a falar de 2026, mas só para a gente concluir o tema IBGE, gostaria de saber, então, o senhor falou, olha, estamos coletando as assinaturas, etc. Mas qual o senhor avalia, não sei se o senhor já chegou a conversar com o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, sobre esse assunto, qual a disposição também, né, para de fato essa CPI ser instalada caso consiga o número necessário de assinaturas? Eu estou para conversar em breve com o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, para poder, de fato, ver a habilidade disso. A gente sabe que CPIs dependem de um apoio interno, mas também dependem do aval do presidente da Câmara. Eu acredito que é de interesse de todos de investigar esse instituto que foi durante a gestão do Márcio Postman, afinal de contas, quantos dados que foram utilizados por questões políticas e não, de fato, para mostrar um extrato da realidade. Então, isso, obviamente, pode acarretar mais um desgaste, né, do governo Lula, afinal de contas, é um extremo aliado do atual presidente e a gente precisa fazer o meu papel, que é fiscalizar. Vou conversar com ele, pode ter certeza aí que no futuro bem próximo a gente vai conseguir as assinaturas necessárias para poder abrir essa CPI e peço aqui, inclusive, publicamente, para que o Hugo Mota, né, sensibilize com essa pauta e coloque para frente, paute essa CPI para que a gente investigue a fundo a gestão do Márcio Postman.